Quando eu pensava em uma palavra hoje, buscando, né? Eu tinha saído, tinha ido na casa de uma família ajudar eles a fazer um trabalho que eles estavam precisando, e eu fiquei pensando ali, trabalhando, ajudando eles e orando, pensando numa palavra, e me veio em mente uma história de um livro que eu estou lendo, né? Não sei se vocês já ouviram o nome do livro, é aquilo que você ama, né? É o livro que eu estou lendo. O poder espiritual do hábito, né? Você é aquele que você ama, né? E ele fala do poder espiritual do hábito, né? O que é ou quão poderoso é a gente desenvolver hábitos, né? Quão isso é poderoso, né? O irmão leu um versículo aí do Salmo 84, né? E na hora que ele leu, eu pensei nisso aqui, falei, tá, a gente tá dentro, né? Tipo assim, Davi orando e pedindo, tipo assim, ele disse, eu peço e eu busco, né? Por uma coisa eu peço e eu busco, que é habitar todos os dias na casa do Senhor. Ou seja, o que seria isso? Seria um hábito, né? Um hábito espiritual, né? E às vezes a gente tem dificuldade de desenvolver hábitos, né? E assim mesmo, uns têm mais facilidade, outros têm menos, tipo, como orar, como meditar na palavra todos os dias, né? Tem gente que não tem esse hábito. Tem gente que já tem. Tem gente que se passar um dia sem orar e sem ler a Bíblia, tipo assim, ele fica, né, agoniado, tá faltando alguma coisa na vida dele. E tem gente que se passar um mês, parece que não faz falta nenhuma, né? Porque ele não criou o hábito, né? Mas precisa criar, é necessário criar. E alguns hábitos para eles serem criados, até que torne uma coisa comum, né? A gente precisa se esforçar. É como andar de bicicleta. A gente não sabe, não nasceu sabendo. A gente aprendeu com alguém, né? Ou sozinho, mas teve dificuldade. Daqui a pouco fica normal. Aquilo é uma coisa comum. A gente até solta as mãos. Outros andar até numa roda sozinha, né? Empinar e andar numa roda só, né? No começo, dificuldade com duas rodas, agora que é uma só, né? Como dirigir. No começo é uma dificuldade para você aprender tudo. Daqui a pouco a pessoa ela já consegue dirigir, né? E ainda consegue pôr atenção em outra coisa, ouvir um rádio, cantar uma música, né? Dirigir cantando, né? E eu estava pensando nisso e eu lembrei de uma história que o livro conta, né? É uma história de 1915. É um naufrágio que aconteceu, né? Com um choque de dois barcos, né? Engraçado, foi logo depois de aquele naufrágio do Titanic, né, que foi em 1914. Em 1915, em janeiro de 1915, né, na Virgínia, nos Estados Unidos, aconteceu uma tragédia, né? E eu vou ler um pouco da história para vocês desse livro, né? E aí depois a gente vai mais adiante e entra na Bíblia, né, sobre aquilo que eu quero falar em cima disso. A história diz assim, que não muito depois, né, do naufrágio do Titanic, o Congresso, na Carolina do Norte, realizou uma audiência para esclarecer o que ocorrera em uma tragédia náutica em janeiro daquele ano, né, na espessa neblina da costa da Virgínia. O navio mercante Nantucket chocou-se contra o navio a vapor Monroe, que acabou naufragando. 41 marinheiros perderam a sua vida nas águas geladas do inverno no Atlântico. Embora fosse o capitão Berry do Nantucket que estava sendo acusado constantemente ao longo do processo, o capitão do outro navio, o Johnson, foi interrogado na tribuna por mais de 5 horas. Durante o interrogatório, averigou-se, como tinha dito o jornal do New York
Times, na época, que o capitão Johnson navegou, né, o barco Morning com uma bússola que possuía um desvio de até 2 graus em relação a uma bússola padrão. Eu quero que vocês gravem isso. Aqui, um desvio de até 2 graus em relação a uma bússola padrão. Ele disse que o instrumento era suficientemente preciso para conduzir o navio e que já era costumeiro que os comandantes de navios mercantes utilizassem bússolas assim. Sua bússola nunca havia sido ajustada pelo período de 1 ano em que comandara o navio mercante. A bússola defeituosa, que parecia adequada à navegação, acabou provocando o contrário. Essa constatação, em parte, explica a desoladora imagem registrada pelo jornal New York Times na época. E mais tarde, os dois comandantes, tanto de um navio quanto do outro, encontraram-se, né, no corredor daquele lugar onde estava tendo o interrogatório, né? Eles apertaram as mãos uns dos outros e começaram a chorar. O pranto dos dois robustos marujos foi um comovente alerta das trágicas consequências da orientação equivocada. O alerta para nós em tudo isso é: se o coração é como uma bússola, um dispositivo de orientação, então precisamos calibrar ele regularmente. Nosso coração ajustado para que esteja apontando para o Criador, nosso norte magnético. É crucial reconhecermos que nossos maiores amores, anseios, desejos, paixões são aprendidas. E é como o amor é um hábito, o nosso coração é calibrado por meio de imitação de exemplos e ao ser imerso em práticas que com o tempo ajustam o coração para o fim determinado. Aprendemos a amar. Portanto, primariamente ao adquirirmos informações sobre o que devemos amar, mas por meio de práticas de modelagem de como amamos, né? Então, eu quero chegar, né, com essa leitura aqui. O que aconteceu? O comandante de um navio que funcionava a vapor, né? Ele teve um navio mercante que bateu nele e afundou, e 41 pessoas morreram, né? E aí, no julgamento, né, aquela pessoa que bateu no navio, né, tipo assim, ela foi deixada de lado por enquanto, tipo, ela, pela lógica, era para ser o mais interrogado, né, mas eles focaram o interrogatório na pessoa que levou a batida, né, e eles descobriram que o comandante daquele navio, ele usava uma bússola que tinha 2 graus fora, né? Tipo assim, a bússola dele fazia 1 ano que ele não ajustava o ponteiro, fazia 1 ano que ele não ajustava o ponteiro, ou seja, ela tinha somente 2 graus, tipo assim, parece nada, mas aquilo foi o suficiente para não direcionar ele para o caminho certo, né? E um navio veio e bateu nele e provocou aquele acidente, né? E disse assim, aquilo já era uma prática normal entre vários comandantes que navegavam, né, por barcos, assim, e como não acontecia nada, aquilo era normal, né? E aí ele volta essa história para o nosso coração é assim, né? Ele precisa ser treinado, ensinado, e geralmente assim, a gente precisa de exemplo, né, de pessoas que nos ensinam, que nos instruem, né, que nos mostra o modelo, o molde, né, a ser seguido, a ser feito, porque a gente não já chega, mano, a gente precisa ser ensinado a amar,
né? E ele disse, é como uma bússola, a gente precisa sempre estar voltar o ponteiro, né? Para o Criador, para aquilo certo, para o alvo, né? Para onde a gente deve andar corretamente, né? E de fato assim deve ser, porque a gente está sempre sendo roubado por uma coisinha ou outra que às vezes parece nada, né? Mas essas coisinhas ou outras pode nos levar a uma grande tragédia, né? Em cima disso eu queria ler, né, a passagem de Apocalipse, capítulo 2, que a Bíblia diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o seu labor como a sua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti uma coisa, que abandonaste o primeiro amor. Lembra-te do teu Criador. Ó, lembra-te depois onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e removerei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. Tenhos, contudo, ao seu favor que odeie as obras dos nicolaítas, aos quais também eu odeio, né? E aí, como eu ia misturando um versículo com outro, a gente pode lembrar do versículo 1 do capítulo 12 de Eclesiastes, né, que diz justamente isso. Também é um conselho dizendo assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, né? Antes que venham os maus dias, né, no qual a gente não pode se pegar não tendo contentamento algum em nada, né? Então ele diz assim: volta a atenção, volta o entendimento, né? E é isso que Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo, volta, né? Arrepende, volta, né? Calibra o ponteiro, né? Ajusta, né? Ajusta, é necessário ajustar sempre. E é engraçado que uma das primeiras palavras do versículo diz assim: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita, né? Que conserva, né? Tipo assim, alguém que conserva alguma coisa é alguém que não abre mão, né? Não abre mão daquilo, ele conserva, ele está segurando na sua mão e ele não abre mão, né, daquilo, ele mantém aquilo na sua mão, né? E é isso que a gente precisa fazer, a gente precisa ter, né, hábitos que nos mantêm calibrado, né, que nos mantém ajustado, né, que nos mantém, né, com um espírito, né, alinhado, né? Poderíamos dizer espírito reto, com um espírito alinhado, né, com o dele, com a vontade dele, praticando aquilo que ele quer que a gente pratique, não abandonando, né, o hábito, né, do primeiro amor, e lembrando sempre que precisamos ajustar, né, corrigir o percurso, né, e que a gente vive dias maus, né, a gente vive dias de muito movimento, né, e onde as pessoas elas se entregam, elas se expressam com muito fervor, né, e, mas às vezes é pouco enraizamento, né, as pessoas têm pouca comprometimento, né, com aquilo que pode sustentá-las no dia mal, tipo assim, a gente é ruim pro dia da pressão, né, tipo assim, aquele mesmo fervor que a gente tem no momento de louvor e adoração e que a gente chora e ergue as mãos,
né? A gente não consegue ser enraizado, a gente vê muito isso, tipo assim, os movimentos têm atraído muitas pessoas, mas as pessoas elas não estão se comprometendo com a verdade, com a mudança, né, de estilo de vida. Tipo assim, a pessoa hoje ela vai num culto e chora, canta, clama, né? E tipo assim, aquilo é impressionante, e levanta as mãos e tipo assim, é fervorosa. E aquela mesma pessoa, ela entra num carro, no carro dela, voltando para casa do culto, ela põe uma música horrorosa no carro para ouvir. Ou então fala assim, ah, vai ter um show de um cantor, sei lá, sertanejo, um cantor, sei lá, vem de fora do Brasil, vai estar no Rock in Rio, ela paga um ingresso absurdo para ela ir ver um cantor, tipo assim, que não tem nada a ver, né? Você fala assim, como pode uma coisa dessa, né? Tipo assim, é estranho, né? Tipo assim, não tá batendo as coisas, tem uma coisa que não choca aí, tá desajustada, né? Essa bússola, o ponteiro tá assim, desordenado, né? Ele não para no centro e aponta para o lugar certo, ele está desordenado, né? É tipo assim, a pessoa na verdade está perdida, parece achada, mas está mais perdida do que pensa, né? Então a gente precisa estar sempre calibrando, né, a nossa bússola, né? E que é o nosso coração. E ele é orientado assim, é orientado por exemplo, por ensinamento, né? Então não tem como correr dessas coisas. E a gente vê muito isso também, tipo assim, uma nova geração de pessoas que amam a Cristo, né? Amam a Deus, amam o Evangelho, mas elas fogem do ensinamento, elas fogem da correção, não aceitam a correção, né? Não aceitam ser ensinado por outro, tipo assim, elas não gostam daquilo que a gente olhou, tipo assim, do costume, do hábito, né? Elas querem romper o hábito. Não tem como romper o hábito, né? Tipo assim, esse livro é interessante, ele fala sobre hábito, né, que na verdade é uma liturgia, que todos nós temos liturgia. E quando a gente pensa em liturgia, a gente pensa num culto, sei lá, numa coisa assim quadrada, fechada, na Igreja Católica, sei lá, ou num perfil de uma outra denominação, tipo assim, que a gente acha aquele quadrado e não, né? Mas a liturgia está em tudo, né? A liturgia está do nosso amanhecer, despertar até o nosso dormir. Isso é uma liturgia. A gente repete todos os dias praticamente as mesmas coisas. Né? A gente levanta, né? Escova o dente, faz isso, faz aquilo, vai para o trabalho, volta, faz isso, faz aquilo outro. Liturgia, tipo assim, e é normal, isso não é uma coisa ruim, mas a gente passou a entender isso como uma coisa ruim. Então, as pessoas elas querem quebrar, às vezes, certos hábitos, certo costume, né? E só que elas não têm outra coisa para pôr no lugar, elas só querem quebrar o que tem. Elas não têm outro para colocar no lugar, então, porque a bússola é desordenada e não querem sujeitar, né, ao ensinamento, né, tipo assim, ao aquilo que já está ali no lugar, tipo assim, sei lá, talvez seja a liturgia de uma congregação, né, onde a pessoa passa a frequentar, né, e tipo, e a pessoa ela não sujeita aos ensinamentos, né, ela não sujeita em humildade o seu espírito, o seu coração a ser treinado, a orientado, né, pela palavra, por aqueles que são mais maduros, né, a permanecer ou a como ser enraizado na fé, né, e a abandonar, né, os maus hábitos, né, e lendo mais algumas passagens bíblicas, Efésios 1 diz assim, sede pois meus imitadores, como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou, e se entregou por nós, se entregou a si mesmo por nós, como oferta em aroma suave, né? Então, quando a gente é orientado, né,
a calibrar essa bússola, a gente entende que o evangelho é uma vida de renúncia, né? O evangelho é uma vida que exige de nós, né? Tipo assim, se doar, exige de nós ser transformado, abrir mão do nosso ego, do nosso orgulho, né? E dizer Deus é, eu não sou, né? Porque às vezes as mensagens nossas elas têm sido muito desordenadas, assim, né? Parece pouca coisa, mas essa pouca coisa que é essa bússola desordenada pode causar muitas tragédias, como a gente leu na história, tipo assim, e a gente ouve muito assim, eu posso, eu sou, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, né? E tipo, e não é assim, é Deus é. E em Cristo, se eu estou em Cristo, né, como igreja, nós somos em Cristo, por meio dele, para ele e para a glória dele. Sem ele não somos nada e nem ninguém, né? Então a gente ouve muito e vê muito o evangelho do ego sendo pregado, né? O evangelho que é da maciota, que facilita a vida das pessoas, tipo assim, não, você não precisa mudar, não, se você é assim, né, é assim mesmo, Deus te ama assim, e a gente continua assim, e é assim mesmo, né? E assim a gente vai seguindo, e as coisas vão virando uma bagunça muito grande por causa disso, né? E aí ele disse, e andar em amor como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave, né? Ele diz, mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém aos santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Ele está dizendo, em vez de conversações torpes, palavras vãs, chocarrice, coisas inconvenientes, que às vezes tem se tornado comum em muitos lugares, né? Há lugares que a gente já pode ir que é normal você ver que a pessoa está pregando no púlpito e falando palavras, né? Alguns até palavrões, né? As pessoas acham bonito, graça daquilo, né? E a pessoa ela acha que ela pode fazer aquilo, ela tem autoridade, ela pode ser, né, engraçadinho e tipo assim, para ganhar as pessoas, né? E ele diz, mas a impudicícia e toda sorte de impureza, cobiça, né? Cobiça, que tem sido um dos grandes males do nosso tempo, né? A cobiça, a ânsia exagerada por ter aquilo que achamos que merecemos ter, porque somos filhos de Deus, do Rei, precisamos ter tudo, né, dessa terra que é nosso direito e a gente se perde, né, pela cobiça, né? E ele diz, e coisas que nem se nomeiem entre nós, os santos, né? E ele diz, pelo contrário dessas coisas tudo, precisamos criar o hábito de ter ações de graças, de ser gratos, de usar as palavras de gratidão. Né? Sabei, pois, isso, que nenhum inconveniente impuro, avarento, que é idólatra, ou que tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com ele, pois outrora as trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, andai como os filhos da luz, né? Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as, porque eles trazem em oculto
só o referir à vergonha. Mas todas essas coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo se manifesta na luz. Porque pelo que se diz, desperta tu que dormes, né? Desperta tu que dormes. Levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, e aí ele vai continuando, até que a gente chega no 18, assim, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando a Deus de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo, nosso Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Olha que versículo interessante o 11, assim, não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, né? Então, tudo aquilo que é contrário e desequilíbrio ou desordem, desajusto dessa bússola, o que desorienta e que não orienta ou ordena, a gente precisa aprender a reprovar, né? Então, tipo assim, não, não tem como, tipo assim, o evangelho ele nunca foi, ele não é e nunca será algo de média. A gente não pode usar nunca o evangelho para fazer média com ninguém, né? Ele é a luz, é a verdade. E a luz por si só, ela revela as trevas e reprova as trevas, né? Seja na vida de quem for, na vida do mais simples ao mais orgulhoso, do mais pobre ao mais rico. Não tem como a gente fazer média com ninguém e querer aprovar aquilo que Deus reprova, né? O que Deus reprova, nós como cristãos, igreja do Senhor, precisamos reprovar também, né? Tipo assim, e orientar, né? Orientar, né? Para que as pessoas tenham a sua bússola ajustada, né? E ontem eu estava lendo uma coisa interessante nesse mesmo livro, né? Que fala assim, a adoração nos caracteriza, né? A adoração nos caracteriza. Aí diz assim um parágrafo: já vimos que toda liturgia é orientada a um telos, é um desejo interno muito profundo, uma visão do florescimento alimentada em seus rituais. Aqueles que são formados por tais liturgias tornam-se o tipo de pessoa que busca e deseja aquele fim. Assim, se formos inadvertidamente imersos nas liturgias do consumismo, com o tempo aprenderemos que o objetivo final da vida humana é a aquisição e o consumo, né? E se fizermos o contrário, né, pelos nossos hábitos, ritos e costumes, né, que equilibra a nossa bússola, né, nós buscaremos aquele fim, né? E qual é o fim que nós buscaremos, né? Habitar na casa do Senhor todos os dias, né? Uma coisa eu peço e eu busco, né? Ser orientado por aquilo, né? Para que a gente não se perca e nem se acostume a viver com os pequenos desequilíbrios ou desajustes, né? Da bússola, né? Porque isso pode criar um hábito ruim, né? E tipo, porque é como Deus disse a Adão e Eva, ele disse assim: se vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês morrerão. Né? E o que aconteceu? Eles comeram e eles não morreram. Vamos dizer assim, não morreram, eles continuaram vivendo. Né? Eles perderam a comunhão com Deus. E a gente é justamente assim. Né? A gente, às vezes, tipo, uma coisa que a gente nunca fez, tipo, alguém que nunca experimentou algo, ou
um trago de cigarro, e alguém, tipo assim, ele passa a frequentar um lugar, né, e alguém fica oferecendo para ele, e daqui a pouco ele já sumiu dos cultos, né, tipo assim, a gente quase não passa a ver mais ele no culto, mas ele tá ali, ou no trabalho, ou no lugar, e alguém oferecendo alguma coisa para ele, e ele sempre resistindo, aí chega a hora que ele testa, ele fica mal com aquilo, né, mal com aquilo, mas tipo assim, e o que ele faz? Ele não fica mal, mas ele não assume, não conta para ninguém aquilo da igreja, e no outro dia ele faz de novo aquilo. E aí ele já não sente tão mal, né? Ele já passa a acostumar com aquilo, né? E tipo assim, e a consciência que antes condenou por aquilo já começa a ser cauterizada e aquilo vira um mau hábito, né? E se brincar, ele passa a fazer aquilo continuando indo na igreja com suas funções, com seus cargos e fazendo aquilo sem ninguém saber. E aquilo não o incomoda mais, né? Não o incomoda mais, né? Eu quero dizer com isso que é justamente isso, tipo assim, porque a gente às vezes fala assim, ah, eu peco, eu vou morrer, e a gente, vamos dizer assim, fisicamente a gente não morre, né? Tipo assim, você continua vivendo, a gente vai perdendo a comunhão, mas se a gente cauteriza, a gente consegue viver muito bem com essa bússola desordenada, mesmo que pouco. Uns às vezes até muito, né? E, tipo assim, e parece que não tem mal algum, né? Mas um dia, né, uma tragédia dessa pode acontecer, né? Como aconteceu com esse navio desse capitão marinheiro que tinha sua bússola desordenada, quebrada, desequilibrada, e ele já o navegava mar adentro por um ano, como nunca aconteceu nada, ele nunca consertou. E um dia outro navio bateu no navio dele e partiu no meio, e 41 pessoas perdeu a vida por causa daquilo, né? E depois só restou chorar e lamentar, né? E dizer, tipo assim, eu achava que uma coisa dessa nunca poderia acontecer, né? Nunca poderia acontecer, né? E a gente vê muito assim, eu vejo muito isso, pessoas que eu conheci na igreja, né, e por aí, tipo assim, eram pessoas comprometidas, e hoje eu vejo as pessoas postando foto que elas estão bebendo, fumando, indo em festa, e tipo assim, daqui a pouco ela posta um versículo, né, você fala, meu Deus, né, e daqui a pouco ela tá no culto e posta uma coisa do culto e vira aquela bagunça, assim, e fala, que desequilíbrio, que desordem, né, nessa bússola, né, então essa é a palavra que eu queria deixar para nós essa noite, né, que a gente precisa criar o hábito, né, de ordenar essa bússola, né, sempre de rever, está sempre voltando, pulindo, né, soprando a poeira, né, e não achando que, tipo assim, ah, eu posso fazer isso, eu não posso fazer, eu não posso usar, né, palavras torpes, eu não posso usar palavras que hoje é uma coisa muito comum as pessoas fazer gracinha com aquilo que às vezes denigre alguém, ou às vezes piadinhas que envergonham alguém na frente de outras pessoas, e às vezes a gente cria o hábito de certas coisas ruins e parece que é normal, e parece que eu posso fazer, né? E eu não posso. Nenhum de nós podemos e nem devemos, né, fazer isso, né? O hábito da depreciação ao outro, né? Essas coisas não são normais e nem devem ser comuns, né? Pelo contrário, deve ser condenada, né? E, tipo assim, a gente não pode ter medo que se eu for uma pessoa assim, sei lá, um líder de uma congregação, um pastor assim, as pessoas não vão vir para minha igreja, vai para o outro, porque o outro lá facilita as coisas, né?
E precisamos criar esse hábito, sim. Se eu ofendi alguém, eu preciso pegar a bússola e voltar o ponteiro para o lugar. Eu ofendi, eu não posso achar que eu ofendi alguém e tá tudo bem, e quem está ofendido que viva com ofensa. Não, eu preciso, né, voltar, né, ao lugar correto, para a direção correta, pôr meu coração no lugar certo, apontando para o Criador, né? Então é isso, né? Deus nos abençoe e nos ajude a cada dia a recalibrar a nossa bússola. Amém?